estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso projeto integrador, a história de Clara dos Anjos, uma obra literária de Lima Barreto, uma obra literária que traz pós-escravidão, uma obra literária que retrata sobre uma moça negra do subúrbio do Rio de Janeiro. Vamos trazer uma linha do tempo, o nosso projeto vai trazer sobre um pouco a linha do tempo, do que seriam, quais as leis amparariam Clara dos Anjos hoje. Porque Clara dos Anjos ficou grávida de Cassie Jones, foi abandonada, ela recebeu promessas de juras, de amor, só que no fim não aconteceu nada disso. Clara dos Anjos foi abandonada grávida e ficou à mercê da sua realidade, triste realidade. Clara dos Anjos é uma história de vulnerabilidade, fragilidade, abandono e injustiça. Naquela época, como era pós-escravidão, era uma época muito mais difícil do que hoje, porque hoje temos leis que amparariam Clara dos Anjos. E vamos falar a respeito disso agora. As leis negadas para Clara na época foi que não havia lei de paternidade responsável, que hoje temos, que é a investigação sobre a paternidade, pensão alimentícia. Daí não havia também proteção à maternidade, que hoje temos a Constituição Federal, artigos 6 e 7, a garantia de licença maternidade, acesso a creches, proteção contra a dispensa arbitrária na gravidez. Não havia o amparo legal da gestante, que no caso hoje seria Lei de Alimentos Gravídicos, Lei número 11.804 de 2008, que seria no caso a pensão para despesas da gravidez antes do nascimento. E a principal, que é a lei hoje, que hoje é a lei de pensão alimentícia, que no caso é quando o pai abandona o filho, ou abandona, ou separa da mãe, ele continua pagando pensão todo mês, para garantir pelo menos o mínimo para aquela criança. E também no caso seria a Lei Maria da Penha, que no entendimento jurídico sobre o dano moral por abandono afetivo. Não só da criança, mas sim também da mulher, que ela foi abandonada grávida, que ela sofreu violência psicológica, moral e física devido ao abandono. E também o principal, que o Murilo vai falar mais um pouco, é sobre a igualdade racial, né? Que hoje na Constituição Federal, artigo 5, e leis específicas contra a discriminação, que perante a lei nós somos todos iguais, sem preconceito, sem definição de raça, cor, sexo, nada. E qual a importância que a gente vai tirar sobre a obra, né? O que a gente vai tirar de aprendizado diz que foi, junto com um marco muito importante, foi a Constituição de 88, que trouxe aquela importância, o princípio da dignidade da pessoa humana e a busca pela uma igualdade formal e material, reconhecendo o valor, né, da família como a base da sociedade e a proteção integral da criança, adolescente e da mulher. A leitura, né, nos traz reflexões sobre a obra que continuam relevantes até hoje, os problemas enraizados na nossa sociedade, como o machismo, o racismo estrutural, o patriarcado, a dignidade humana e a igualdade estão todos relacionados ao contexto da obra. E apesar dos nossos avanços legais, né, o machismo, o racismo, essa irresponsabilidade paterna ainda persistem na nossa sociedade e é de grande importância reconhecer e lutar aplicando nossos direitos, e a gente tem grandes necessidades na políticas públicas e na educação para a gente ter uma sociedade mais justa. Então, a nossa visão sobre o colégio, que foi assim, que a gente viu que as crianças não têm muita perspectiva, não tem muita coisa, e o professor abordou principalmente a Núbia, falando que falta as faculdades, falta interesse da região em si, do bairro em si, em trazer mais coisas. Na verdade, criança. O que a gente entendeu é o seguinte, é um colégio que não é assistido pela sociedade. Eu vejo muito preconceito ali, assim, é o colégio atacar, tipo, muito preconceito de pessoas. Estou falando realmente, então foi muito importante o nosso projeto ter chegado até ali, na verdade, Murilo? Foi muito importante esse colégio ter sido abraçado por esse projeto, porque a gente viu muito Clara dos Anjos ali, muitas meninas que ficaram grávidas, que trancaram, fecharam, enfim, pararam de estudar por conta da gravidez e por falta de amparo dos pais.
ainda muito mais pelos pais das crianças, que geralmente não são assumidos. Sim. Então eu vi ali a vivência ali daquele colégio para cá. Foi muito interessante trazer esse projeto para esses adolescentes. Além de ser uma localização ali perto da invasão, né, onde tem muitas pessoas de periferia ali, que é uma pessoal mais humilde da sociedade, né? A gente vê bastante casos igual dela. A gente quer agradecer ao Dr. Caetano, nosso mentor, que foi essencial, principalmente na formação do projeto, na nossa formação. E nos guiou, né, a desvendar um pouco mais a história de Clara dos Anjos. Foi muito importante a participação do Dr. Caetano. Muito obrigada.